Beleza? Tô aqui no mais um Filosofia Podcast, também no YouTube, com essa aula sobre, mais ou menos falando um pouco sobre Kant na sala de aula e também sobre deontologia, sendo mais específico, Immanuel Kant na sala de aula e o conceito de deontologia para uma ética no mundo do trabalho. Antes de me apresentar, meu nome é Bruno Pastore, sou filósofo, artista e agora estou desafiando o mundo aqui sem sair da minha casa pelo YouTube, meu canal, e pelo Filosofia Podcast. Mais para distribuir conteúdos, é sobre poesia, sobre arte, sobre filosofia, aulas, entrevistas, e são coisas aí que vão estar permeando aí os nossos encontros, aí, as nossas trocas de ideia, certo? Porque no momento onde a filosofia corre um certo risco, um período de misosofia, de filosofobia, acho que a gente tem que continuar desafiando o mundo aí, nem que seja de dentro da nossa própria casa mesmo, certo? Mas também a ideia é ir pra rua, conversar com pessoas e confira aí os próximos conteúdos aí, certo? Quem puder curtir o canal, dar um like aí, vocês sabem como é que funciona essas coisas aí, ajuda muito o nosso trabalho, certo? E então, voltando ao tema, essa ideia toda surgiu, nasceu aí por conta de que eu estava conversando com um professor de filosofia, amigo meu, né? Ele não, por conta do YouTube, essas coisas, do próprio trabalho dele, ele preferiu não dar o nome, tá? Mas vou colocar o pseudônimo dele aqui, caso surja o nome dele, tá? Vou colocar como Aristides, em homenagem aos filósofos mais primórdios aí. É, é o nome eticamente identificado por pseudônimo, tá? Para não prejudicar o nosso amigo. E também a idade dele é 32 anos, a formação dele é filosofia e a área de atuação dele é o segundo ano do ensino médio, né? O tempo de atuação dele como professor é de 2 anos. Ele dá aula em escola particular e em escola pública, né? Então acho que por isso essa descrição toda. E eu tava falando com ele, pô, como é que é, né, dar aula e tal, Aí a gente conversando sobre Kant, como que é Kant na sala de aula, né? Como é trabalhar com Kant na sala de aula, né? E aí eu fiz algumas perguntas que eu vou compartilhar com vocês a resposta dele, que é a entrevista disparadora para a aula sobre deontologia e a ética kantiana do dever, tá? A qual eu vim compartilhar com vocês, tá? Eu perguntei para ele, qual a importância da filosofia kantiana para os alunos do ensino fundamental ou médio? No caso, ele dá aula para o ensino médio. Ele me respondeu: a filosofia kantiana nos dá a oportunidade de se trabalhar questões éticas, importantíssimas para os jovens tão tomados pela noção de felicidade a qualquer custo. Kant coloca sua ética como condutor moral acima da ideia de mera felicidade, acima das paixões, e isso é importante de ser dito aos jovens em fase de preparação para o mundo do trabalho, tão seduzidos pela falsa felicidade do capital, que põe o querer acima do dever. Sinto que trabalhar a ideia de dever, se feito de maneira bem conduzida, pode ser uma boa forma de irmos contra a ideia de felicidade frágil, uma busca de prazer irracional que vemos em nossa atual sociedade do consumo. Eu não vou comentar nada agora, para deixar a voz do nosso entrevistado aqui ressoar. E a segunda pergunta é: quais aspectos dessa filosofia você trabalha com seus alunos em sala de aula? Ele responde: como dito acima, procuro ficar nas ideias éticas da filosofia kantiana, pois não sinto que as questões sobre conhecimento sirvam tanto para o trato com os alunos na sala de aula.
A ética kantiana abre espaço para trabalhar questões relacionadas ao mundo do trabalho na preparação dos jovens para a vida em sociedade. Outras questões além da ética eu não costumo falar, pois sinto que são questões restritas à filosofia. Por isso indico somente a quem se mostra mais interessado e pretende ir mais fundo nas ideias do filósofo. Feliz ou infelizmente, os conceitos filosóficos em sala de aula são abordados de maneira introdutória, onde são feitas apenas algumas passagens. Em sala de aula, procuro trabalhar questões da atualidade ligadas às necessidades reais das vidas dos jovens e, quando vejo oportunidade, faço relações com conceitos filosóficos. Bonita observação, né? A próxima pergunta é: quais as principais dificuldades apresentadas pelos alunos no estudo da filosofia kantiana ou de seus aspectos? Né? Qual que é a dificuldade que ele enfrenta na transmissão da filosofia kantiana? Tentei ser o mais preciso nas perguntas para levantar uma resposta mais precisa, né? Como tentei dizer acima, a maior dificuldade de falar sobre conteúdos filosóficos é que geralmente eles estão relacionados à própria filosofia. Geralmente, exceto alguns alunos que tenham mais inclinação à filosofia, a maioria não se interessa tanto por tais conteúdos. Ou como Kant diria, não vêem sentido no porquê devem estudar tais conteúdos. A maior dificuldade, no caso, é gerar sentido, fazer com que tais conteúdos façam sentido e atraiam a atenção dos jovens. Porém, nem sempre isso acontece. Em relação à filosofia kantiana, eu percebo que a linguagem é muito antiga, complicada e austera, pouco atrativa. A forma como foi escrita está muito distante da linguagem atual e percebo que as traduções disponíveis não ajudam muito. Se para nós filósofos formados, né, para a gente que é introduzido, no caso, ler Kant e colher interpretações seguras sobre seus conceitos é quase impossível, sem recorrermos a algum comentador que facilite o processo. Bom, ele está dizendo isso, né? Que para nós filósofos já é complicado ler Kant sem ter que acessar algum comentador que facilite, né, o entendimento, né, da filosofia kantiana. Imagine isso para os alunos do ensino médio. Ele complementa. Kant não consegue concorrer com os inúmeros atrativos de nosso tempo. O maior desafio é traduzir os conceitos kantianos para a realidade atual, para a maneira como os jovens falam hoje, a fim de fazer ele ser tão atraente quanto uma celebridade das redes sociais. Em aula, brinco que Kant é top. Assim tento atrair os jovens ao redor de Kant. É uma tarefa árdua, mas creio que sempre foi essa de filiar pessoas ao saber. Eu não vou me estender muito na entrevista, já vou vou deixar ecoando a voz do nosso entrevistado aqui, já vou partir direto para as nossas observações aqui, e para se caso eu precisar retomar alguma coisa sobre ela, a gente retoma, certo? Mas é isso, são os desafios. Esses desafios que ele levantou para mim sobre a filosofia kantiana me fizeram tomar me fizeram pensar essa aula que eu preparei para vocês aqui, né, sobre a ética do dever em Kant e o conceito de deontologia para uma ética no mundo do trabalho. Então, a partir dessas perguntas, eu levantei algumas questões aqui para transmitir para vocês, tá? Primeiro, vale a gente dar um apanhado geral aqui, né? Quem foi Immanuel Kant? Immanuel Kant nasceu em 1724, na pequena Königsberg, Alemanha. Ele teve origem simples. A mãe o pai, se eu não me engano, foi celeiro e a mãe artesã, né? Ele tendo passado por diversas provações,
uma vida humilde, né? Cresceu, conseguiu estudar e ele perdeu um irmão mais velho que perdeu um braço também. Mas ele disse que tudo isso, essa vida humilde dele, foi o que foram coisas cruciais para a construção, né, da sua filosofia hoje, né? A gente vê que muito da moralidade kantiana, muito da austeridade, da rigidez, tem a ver com a sua... Até a ética do dever mesmo pode ser dita que tem a ver com uma construção humilde, né? Ele não é um aristocrata, ele vem de uma família humilde, né? Bom, ele foi professor universitário, conseguiu aí estudar e com a tese dos 70 ele foi aprovado como professor titular na Universidade de Königsberg. Ele foi professor universitário e escreveu diversas obras em sua vida, sendo as mais importantes, né? A Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática, que é a que a gente vai trabalhar aqui, né? Ele teve muito êxito como professor e filósofo, indo várias pessoas estudar com ele em Königsberg. É, e, e, e ele, a filosofia dele influenciou muito. Opa! A filosofia dele influenciou muito a, as filosofias posteriores, né? Como o idealismo alemão, o romantismo, né? Foi muito influenciado ao ponto do próprio Hegel, o expoente do idealismo alemão, do romantismo, colocar o nome do filho dele de Immanuel Hegel, né? Interessante esse dado aí para você ver como Hegel influenciou bastante, sobretudo com a ideia do sujeito transcendental. Mas aí é outro papo, né? E até também hoje em dia a filosofia kantiana está muito em voga, até no que nós entendemos como direitos humanos, né? E a união dos estados, a união dos países também, né? No que diz respeito à liberdade e à dignidade humana, né? Como todo ser humano tem igualdade, né? Merece igualdade pelo simples fato de ser humano, né? E então esses são alguns chamados aí sobre a filosofia kantiana. E E falar um pouco sobre ética, né? Dar um parâmetro geral aí sobre ética, né? Ética é a ciência que analisa os fins pela qual as nossas condutas devem ser tomadas e das atitudes, os meios, né, que tomamos para conquistar o que desejamos atingir. No caso, é a ciência que analisa tanto os fins quanto os meios de nossas ações, né? Por que que é legal a gente dar esse panorama aí sobre o que é ética, né? Porque a gente ouve muito sobre, isso é ético, fulano não foi ético, fulano foi antiético, né? E na verdade a ética é tudo o que faz pensar nossas condutas, né? Então, uma moral não pode ser antiética, ou, desculpa, uma determinada ação não pode ser antiética, né? Ela, no caso a gente vai ver aqui que ela é imoral ou moral, né? Ela não tem uma atitude antiética, né? Ela, não sei, uma coisa aí que dá para jogar aí para a gente pensar, né? Bom, também pode ser uma ciência que analisa os movimentos das ações humanas, né? E procura, através da análise desses, determiná-los, com vista de dirigir ou controlar as ações, né? Então a ética pensa também a partir das ações dadas, né? Dos movimentos nossos dados, assim, como... E da análise desses movimentos, aí tem juízo de valor, né? Se isso é bom, se isso não é bom, né? Então não é só aquele valorzão a priori da vida, da felicidade, daquela ética meio dura aristotélica, né? Não, também é um estudo, né? É uma acerca de observação, né? Por isso é uma ciência que tem por objeto o juízo de apreciação para definir, né, nas nossas ações o que é bem e o que é mal, né?
Então as referências utilizadas aqui foi o dicionário do Abagnano, Nicola Abagnano e o André Lalande, né? O vocabulário técnico e prático da filosofia, né? Mas para a gente ter aqui as referências, né? Ser honesto e ético aqui, né? É com as referências para caso vocês também precisem aí estudar e buscar, né? Então, eu vou falar também um pouco sobre moral, moralidade e moralismo, mas para a gente saber aqui também é para limpar o meio de campo da noção ética, assim, né? Para a gente saber que às vezes uma má conduta não é ética ou não ética, é moral ou imoral, né? Certo? É, bom, a moral geralmente a moral ela pode ser uma conduta dirigida ou disciplinada por normas, né? Conjunto de normas de conduta, avaliação de condutas positivas, onde dizemos de uma conduta boa ou eticamente valorável, né? Que quando você mede uma conduta eticamente, quando você analisa, quando você analisa a conduta de alguém, você fala assim, fulano não está agindo bem, fulano, você já está pensando eticamente, mas não pode se dizer que fulano não foi ético, né? Porque ética mais é a análise das condutas do que o próprio comportamento. Então, é quando você diz que fulano não teve uma boa conduta, não teve uma conduta moral, ele no caso ele foi imoral, né? Então, moralidade, moralidade no caso é que isso daí acontece, a gente fala antiético porque é mais bonito, né? Hoje é mais aceitável, mais civilizado no caso, né? É dizer que fulano é imoral é um pouco pesado, né? Então, hoje em dia, né, tem essa a gente usa dedos para dizer as coisas, né? O que faz até sentido, mas é meu trabalho, o trabalho da filosofia é retirar o limbo das palavras, né? É dizer as coisas do jeito que elas são, né? Para a gente criar um maior entendimento aí, né? Então, como pacto ético aqui, eu vou falar as coisas do jeito como são, para vocês acompanharem aí esse conteúdo e os próximos conteúdos também, né? Então, moralidade é aquilo que se conforma ou acontece de acordo com as normas morais. Em Kant, é a atitude independente da lei imposta pelo Estado, pois é o que motiva nossas ações e condutas, sendo aquilo que nos move a agir. Então, aqui diz mais respeito à conduta do indivíduo, né? Mas pensar que a moralidade é o caldo moral, né? A moralidade são aonde acontece o campo da moral, né? Seria assim é porque moral cada um tem a sua, vamos dizer assim, que cada indivíduo possui a sua moralidade, seu modo de agir, mas a moralidade também poderia ser o choque de várias morais, a moralidade do padeiro, a moralidade do delegado, do cidadão comum, todas ali no campo social da cidade, né? Então, quando elas entram em relação, quando as morais entram em relação, pode-se dizer que é a moralidade. É a moral em funcionamento, tanto no indivíduo como no jogo social, né? Então, quando se diz moralidade, a gente pensa nisso, né? Fulano não tem moralidade. É a moral dele a partir da moral do outro, né? Se bem que moral tá um pouco. Aí ninguém fala muito mais, né? Moral, né? Falando aí moral, né? No entanto que tá essa abertura moral aí, a gente vê no que dá aí, né? Pensando criticamente, nas ideias que a gente vê dos nossos governantes atuais aí, né? Cara, não dá pra dizer que ele é antiético, ele é imoral mesmo, né? Alguns comentários assim fora de contexto. Mas bom, seguindo, o moralismo seria assim seria aquela pessoa que julga as ações humanas, que julga as ações do outro em vista de uma moral rígida, da sua própria moral, né? Então para ser mais claro, eu vou dar uma lida aqui para a gente. Moralismo pode ser tanto as doutrinas que vêm na atividade moral, que vêm em atividade moral, o princípio de toda a realidade, ou a atitude daquele
que gosta de moralizar, né? Todas as coisas sem compreender as situações, julgando as ações sem entender o contexto e a substância humana dos atos dos outros, né? É aquela pessoa que mede. Moralismo é a pessoa que mede o outro, é sem entender que o outro é humano também, que o outro erra também, né? É de esquecer que a moral tá lá como um parâmetro ético, um parâmetro que mede as nossas ações, né? E que, me- que mede as nossas ações, e mas só que ao mesmo tempo ele não consegue perceber que ninguém é tão bom ao máximo e ninguém é tão ruim ao mínimo, né? Então, o parâmetro ético é aquilo que te deixa numa média, né? Entre realizar ao máximo e não realizar ao mínimo, né? Então, é você ali ficar entre um meio termo ali, né? Porque ninguém é tão perfeito, até se você for perfeito, você vai ser odiado. E também ninguém não pode ser tão imperfeito ao mínimo, assim, né? De não ter nenhum, uma conduta moral, assim, né? É ser tão imoral, assim, né? Então, então essa pessoa moralista, geralmente eles perdem, assim, o tino, né? A medida, né? Das coisas, né? Eles julgam o outro a partir do seu próprio parâmetro, assim, né? Então, então só para ver uma conduta imoral e amoral seria imoral seria uma conduta daquele que não vê sentido, não aceita ou discorda dos costumes, né, e tradições de uma época e lugar, né? E quer dizer da ausência de moralidade na pessoa que é indiferente aos valores e costumes de um determinado lugar ou época, né? Onde as noções do que a maioria das pessoas entende sobre o que é bem e mal, bom ou mal, né? Não tem nenhum valor o que as pessoas pensam, né? Geralmente a pessoa age por si só, né? Cria o seu próprio valor, né? Então não pode se dizer que existem pessoas amorais, porque geralmente a pessoa age por uma moral própria, né? Então ela tem uma moral, né? É uma, é uma ilusão dizer que fulano ele pode ser imoral, mas amoral não. Eu vou A distinção entre moral e imoral e amoral é a seguinte, né? Imoral geralmente chama as pessoas que querem substituir os valores existentes, né? É dinamitar tudo, né? É porque ou eles acham que a moral é careta, ou tudo que está aí é errado, ou são costumes maus, ou não suficientes, né? Um exemplo disso pode ser o Nietzsche, né? Que encara na moral cristã algo insuficiente, né? Algo fraco, né? Então ele quis dinamitar isso daí, mas não pode se dizer que ele é um amoral, né? Ele é um imoral mesmo, porque ele quis substituir uma moral por outra, tanto que ele pode ser dito até como um moralista no caso, né? Que julgou a moral do outro e impôs outra moral, né? Que é a moral do super-homem. Bom, imoral dizem das condutas erradas e más, né? De quem é consciente e sabia que era certo e bom e mesmo assim não quis fazer, né? Agindo de má vontade. É da pessoa que não quis bancar mesmo o acordo ali e, e mesmo sabendo ele agiu do jeito que ele quis agir, né? Então, já a moral entende-se da pessoa que não sabe das regras e costumes de um lugar e comete erros por conta de não saber, né? É a pessoa inconsciente sobre os valores de um lugar. Por exemplo, um estrangeiro que chega num lugar, ele não sabe. Que nem se eu for lá para o Rio de Janeiro e falar assim, me vê. É se um gaúcho chega aqui em São Paulo e pede, me vê dois ou três cacetinhos, tudo bem, né? Para ele não sabia o que era cacetinho. Agora, cacetinho aqui numa padaria é imoral, no caso, né?
Então, essa ingenuidade seria um gesto amoral, né? Um estrangeiro que chega em outro país e age não sabe das regras, né? Ou eu que vou em uma empresa, se não me explicam as regras, né? Isso a gente vai até trabalhar nessa aula de hoje, né? Exemplo, crianças e pessoas com insuficiência intelectual para entender os costumes e normas sociais, né? Então você não pode julgar uma criança que toca outra criança, né? É, você tem que educá-la, ensiná-la, ó, isso não pode, isso não é bom, né? É, nos termos que nós estamos utilizando aqui, isso é imoral, né? Ou então, para ser mais civilizado, isso é antiético, né? Agora, um senhor, um adulto que toca numa criança, ele é imoral, porque ele sabe das leis, é ciente das leis, das normas e regras, então ele tem que ser punido por conta disso, né? Então, até pessoas com insuficiência intelectual, elas não sabem, né? Não sabem, não conseguem ter esse valor, esse medidor moral, do que é moral, do que é certo e do que não é em determinada sociedade, né? Então, no entanto que ela juridicamente ela é punida de outra forma, né? Ela não vai presa, ela tem outras sanções, né? Diferente de um adulto com sanidade normal que sabe das regras, mesmo assim ele age imoralmente, né? Então, a partir desse apanhadão geral aí, já dá pra gente falar sobre ética kantiana, né? Para ser mais preciso, da crítica da razão prática, certo? O que seria a crítica da razão prática, né, em Kant? Para ser mais sincero, assim, para limpar para tirar o limbo assim dessa filosofia kantiana, para trazer mais para nossa linguagem, que é a questão disparadora. A crítica da razão prática seria a análise dos princípios, né? É que os princípios são as nossas vozes que comandam as nossas ações, né? A razão prática seria a nossa consciência. Para ser mais preciso, seria a nossa consciência moral. Seria o nosso simancol, no caso, né? Seria os princípios da nossa mente que comandam as nossas ações por meio de qualificativos. São as nossas vozes, né? Princípios aqui a gente tem que entender como voz, aquilo que fala faça aquilo outro. Ah, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Será que se eu fizer isso vai ser bom? Porque a nossa consciência ela funciona como vozes, né? Que o Kant chama de princípios, né? São vozes na nossa mente que comandam as nossas ações, né? Por meio de qualificativos. A gente tá sempre medindo essas vozes, né? Faça isso, mas se eu fizer isso, será que vai dar certo? Se eu for ali, se eu gastar tanto, se eu não for, então isso a gente está qualificando, né? A gente está dando qualidade, vendo se isso é bom, se isso não é bom. Isso para o Kant seria a reflexão, né? Então a razão prática é uma razão reflexiva, uma reflexão para a tomada de ação, né? É quando a gente se pergunta, isso é bom? Ou seja, isso é moral ou é mal? É imoral, né? Então essa é a razão prática do Kant, é quando a gente raciocina para tomar ação. Aliás, para o Kant não existe outra pessoa, né? O Kant da tradição iluminista, ele parte da racionalidade, né? A racionalidade é o que salva o indivíduo, né? O ser humano irracional para o Kant não consta, não tem nenhuma razão prática, né? Age só por paixão, por impulso, né? A gente vai tocar mais um pouco nisso, certo? Então a razão prática, ela não diz respeito só à autonomia nem à liberdade, né? As vontadinhas do sujeito ali, os desejos do sujeito, né? Aos impulsos, às vontades, né? Uma razão prática no sujeito, ela ela não diz respeito nem à autonomia nem à liberdade do sujeito, porque as duas elas têm que se enquadrar na universalidade, certo? Isso nos termos kantianos. O que é essa universalidade?
é o bom para todos, né? É, imperati As nossas vozes universais da razão, que ditam ali, nossos imperativos universais da razão pura, devem determinar nossas vontades com vista na universalidade. Ou seja, quando ouvimos da nossa cabeça, faça isso ou faça aquilo, isso ou aquilo que vamos fazer tem de ser bom para todos. Esse na verdade, é o parâmetro, é o, é o termômetro ético de Kant. É simplesmente fala, faça aquilo ou faça isso, isso que eu vou fazer é bom para todos. Todo mundo faria isso. Então, a partir daí, se for bom para todos, aí é uma coisa que deve ser feita, certo? Então, o parâmetro moral, o medidor moral de Kant é a ideia de boa vontade. Essa minha vontade ela é boa, né? Já que razão prática é pensar se as ações que vamos tomar para realizar nossas ações e nossas vontades, ela é boa para todos. Isso quer dizer uma ação a partir da razão, que seria a razão, ação universal, boa para todos. Então, como saber se uma ação que vamos tomar é boa ou mal? Né? Já que é uma a razão prática é pensar se uma vontade nossa, se uma ação que vamos tomar para realizar nossa ação, ela é universal, ou seja, boa para todos. É como que nós vamos saber se uma ação que vamos tomar ela é boa ou ela é mal? Né? É como nós vamos medir, né? Aí Kant propõe que a gente se questione pela razão, pelo raciocínio, se a vontade ela é uma má vontade ou uma boa vontade, né? Então, se ela não é boa para todos, ela já é uma má vontade. Se ela for boa para todos, é o princípio de que ela é uma boa vontade, né? Então a pergunta, né? Minha vontade é uma boa vontade? Acaba sendo o norte, né? Para aconselhar-nos nas tomadas de decisão para agirmos eticamente. Acaba sendo ali o alarminho, né? Um alarme que tem na nossa consciência para medir as nossas vontades, as nossas ações, né? Então, se perguntar se isso é uma boa vontade, isso é uma vontade boa, é isso que nos segura, o que nos modera, né? O que nos deixa, o que nos livra de ser um bicho solto, né? É o que e também é o que nos modela para agirmos racionalmente. Então, seria assim um misto entre moderação interna e moderação externa também, né? Então, perguntar se isso ou aquilo é uma boa vontade é um ato de moderação, no caso. É aí que você se torna um sujeito ponderado, né? Então, a moderação interna, basicamente, se pergunta assim: a minha vontade é uma boa vontade? Será que isso é bom? Todos fariam? Essa minha vontade vai me conduzir a ações que todos fariam? Aquela pergunta básica o que é bom para mim é bom para o outro? Eu quero aquilo? Eu gostaria de ver tal ação, assim como as consequências de tal ação vai gerar no outro? Eu gostaria de sofrer tais consequências? É o que eu quero para mim? Eu queria para o outro também? O que eu quero para o outro? O que eu vou gerar ao outro é bom para mim também? Então essa perguntinha básica, né, sobre a boa vontade, né? Então, essa moderação interna, ela funciona simplesmente assim, você pergunta, qual é a finalidade dessa minha vontade? Né? As vozes, né, os imperativos, qual é a finalidade dessa ação? Qual será o fim dessa minha atitude? Que fim eu vou levar fazendo tal coisa? Qual será o meu fim se eu realizar essa vontade desse jeito? Ou qual será o final, o meu final, se eu realizar essa vontade daquele jeito? Né? Quais serão as consequências, ou seja, a finalidade dessa minha ação? Qual será o meu fim?
se eu tomar determinada ação, né? Esse é o nosso termômetro interno para boa vontade, né? Porque é perguntar-se se isso é uma boa vontade é o único modo que a gente tem para ser um sujeito moderado, não agir por impulso, não agir por paixão. E outra é a moderação externa, né? Que seria assim: qual fim vai dar para os outros se eu realizar minha vontade dessa ou daquela forma? Qual fim minha ação vai gerar aos outros? O que vão pensar de mim com essa minha atitude? Por mais que o Kant coloque a questão do indivíduo, mas o indivíduo racional ele pensa nos outros assim, não como não que ele vá tomar a decisão dele a partir das consequências no outro, não. É assim, é bom ou é mal? Eu tenho que fazer o bem, tomar atitudes, ações boas, a partir de boas vontades, independente das consequências que vai gerar nos outros. Mas eu percebo que a moderação externa, como parâmetro, você se pergunta, cara. Você se pergunta, ninguém é um indivíduo tão sozinho assim, né? Então você se pergunta, como vão pensar de mim com essa minha atitude? O que vão pensar de mim? Como vão me medir com respeito às minhas intenções e ações? Quais consequências minha vontade vai gerar nos outros? Quais consequências minha ação vai gerar nos outros? Quais consequências as minhas vontades e ações vão gerar à sociedade? Quais são as consequências sociais de minhas ações? Então, esse aí é uma moderação social, né, no caso. É você tomar suas ações a partir de uma vida em sociedade, né? Então, aqui, a gente pode dizer que a razão pura prática é a análise, é a análise dos imperativos, ou seja, das nossas vozes que ditam nossas vontades e ações, né? E aí o Kant põe isso de duas formas, né? Vamos entender imperativos, quando eu dizer imperativos, a gente pode entender como vozes da nossa consciência, as vozes que ditam as nossas ações, a conversa com nós mesmos, né? Então, os imperativos hipotéticos, né? As vozes hipotéticas, as vozes que pergunta, né? Que age a partir de hipóteses, né? São quando as vozes de nossa consciência se perguntam sobre as condições e os meios para se chegar ao fim. Ah, se você quer isso, se eu quero isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo por determinado meio, né? E a outra são os imperativos categóricos. São as vozes da nossa consciência que agem sob leis universais inquestionáveis. Lembrando que o universal é o bom para tudo, né? É o bom para todos, né? Que agem sob leis universais inquestionáveis, pois são boas para todos. Por isso devem ser respeitadas incondicionalmente, pois são absolutas, não precisam ser analisadas e representam em nossa mente ações que são necessárias por si mesmas, independente das suas consequências. Então são aquelas vozes assim que você já sabe, né? Que nem ser honesto, seja honesto, quando a nossa consciência diz isso, você não precisa nem se perguntar, né? Não mate. Você não precisa perguntar, são coisas universais que são bom para todos, né? Então, para o Kant, a razão pura prática pende mais para os imperativos categóricos, mas eu não excluo os hipotéticos. Mas para o Kant, a razão pura prática está nos imperativos categóricos. Eu acho que os imperativos categóricos em Kant são muito abstratos, né? A gente deve, eu acho que a ideia de dever dá uma clarificada, né? O dever em Kant, assim, é uma coisa assim que eu venho da filosofia libertária, né? De Nietzsche para cima, assim, né? Os pós-construtivistas ali, né? Derrida, Deleuze, o, e vários outros caras, assim, né? Que vai nessa linha da liberdade, né? Que parte do sujeito
é transcendental kantiano, do romantismo hegeliano ali, né? Escritores românticos ali, né? Tipo Heidegger, Blanchot, esses caras assim que são do, do indeterminismo, né? É da liberdade plena, assim, como se o ser humano não fosse nem ser humano, fosse uma coisa assim, um ser super, ultra libertária, sempre construindo, sempre é como se não tivesse a limitação. Mas eu percebi na ética do dever de Kant que até Kant mesmo ele não teve forças, né? Por estar muito idoso, ele não teve forças de combater as consequências da sua filosofia, né? Que foi o romantismo, o idealismo alemão ali, o Fichte, que foi aluno de Kant, não. O que eles estavam fazendo ali com o sujeito transcendental, botando até no campo da religião, uma religião transcendental ali do indivíduo livre o indivíduo como construção do mundo, né? E pegando coisas medievais ali, Kant falou que, mano, vocês estão viajando, mas também não, literariamente ele não combateu isso, né? Então a nossa geração sofre disso, né? De estar calcado no sujeito transcendental. De achar que o mundo é criação daquilo que nós pensamos. Logo, a realidade é apenas consequência dos meus desejos e das minhas criações poéticas. Né? Que a gente vê assim, é uma alienação. Né? E o dever em Kant é até assim uma parte onde o Kant poeta, né? Olha que bonito. Olha o que o Kant escreve, né? Dever, nome sublime e grande que nada contém de agradável, mas que deseja submissão, que não ameaça nada. Kant, porra, dever em Kant fez o cara até ser poeta, né? Mas falando assim, dever em Kant é o ato de agir sobre leis, imperativos, vozes da consciência, universais, né? Que são boas para todos. É o ato de agir sobre leis que são boas para todos. É quando a gente ouve a voz, a gente sabe que eles são boas para todos, faça aquilo, esse faça aquilo é bom para todos, então deve ser feito. O dever se trata de uma necessidade prática, incondicionada, livre, né, de condições, onde agimos sem nenhuma motivação interna ou interesse individual. A gente não parte das nossas vontadezinhas, dos nossos desejinhos. Porque às vezes os nossos desejos não são bons para todos. Às vezes você deseja matar o seu professor. Você deseja matar o seu familiar. Está com tanta raiva, foi tão contrariado, que você deseja fazer coisas que não são boas para todos. Né? Às vezes a gente deseja gastar o salário todo e não pagar as contas, as dívidas. Mas isso não vai ser bom. Porque imagina se alguém que compra um trabalho seu, uma arte sua, ou então alguma coisa sua, deseja não pagar também. Né? Ou se seu patrão deseja não te pagar porque ele quer ir para Cancún. Né? Então, o dever se trata de uma necessidade prática incondicionada onde agimos sem nenhuma motivação interna ou interesse individual. É uma pureza de intenção, livre de interesses, principalmente interesses individuais, mas se os interesses for interesses coletivos, mas mesmo assim, é agir o dever pelo dever, né? É agir por si mesmo no cumprimento do dever pelo dever. Para Kant, o valor moral da ação está na própria ação e não nas suas consequências, né? Não interessa se você quer ser honesto, se você quer ser caridoso, você tem que ser caridoso por ser caridoso, por achar que isso é um imperativo categórico universal. Isso é bom e acabou.
E não vou ser caridoso para melhorar a minha sociedade, vou ser caridoso para ter para ser condecorado, para ser aclamado, para as pessoas gostarem de mim. Isso já não é o dever kantiano, já não entra na ética kantiana, certo? Porque aí você agir por interesses secundários. Você tem que agir por agir, certo? Para Kant, o valor moral da ação está na própria ação e não nas suas consequências, né? Dever é dever fazer o que deve ser feito, certo? Então, daí a gente pode pensar dessa ética kantiana. Eu fiquei pensando assim, cara, já que a gente vive no máximo da liberdade, onde a ética kantiana já é ultrapassada, aonde serve? Para onde serve? Em que lugar serve a ética kantiana ainda, né? É de onde que a gente pode falar dessa ética kantiana, né? E acerca do que o professor falou, ele disse que a ética kantiana serve só para a preparação do mundo do trabalho. Eu fiquei pensando assim, então eu cheguei numa conclusão de que a ética kantiana ela serve para trabalhos, e principalmente trabalhos importantíssimos, né? Ela serve para o trabalho, né? Mas assim, a gente já vem de uma crítica aí, né? De uma ideia de que pode-se dizer, o dever kantiano é uma moral de escravo, é uma moral é para trabalhador, é uma moral alienante. Cara, mas assim, a gente tem que pensar aqui o trabalho como pode-se dizer que acho que o trabalho que o professor estava dizendo ali, que o nosso Aristides estava dizendo, seria assim ele só funciona se entendermos que o trabalho é uma das formas de manutenção da vida, entendido como um complexo de ações práticas que implicam condutas sérias, né? Que muitas vezes não podem ser deixadas de lado, né? Então, a noção kantiana de dever, ela se torna crucial, né, para o trabalhador. A gente vai ver aqui que, por exemplo, para um caixa de supermercado, para um jardineiro, isso é difícil da gente perceber. Mas para um piloto de avião, o cara que trabalha numa metalúrgica, um cara que trabalha numa hidrelétrica, é que são trabalhos que, se o cara não executar, ele põe a vida dele em risco. Pode perder um braço, pode cair um avião, ele pode morrer e matar mais 400 pessoas junto. A ética do dever, ela tem que ser valorizada, né? E para pensar o trabalho, assim, porque, bom, vamos falar, né? As críticas marxistas, elas principalmente uma rapaziada assim mais romântica, mais jovem, uma galerinha assim mais jovem, é, que eu até já fiz parte dessa galera, né? Da crítica ao trabalho. Mas isso é que nem já li muito o grupo Crises, fiz parte de grupos de estudo, li o Manifesto contra o Trabalho, né? Mas eu percebo hoje que esse é um erro de interpretação. Marx nunca foi contra o trabalho. Inclusive, ele diz que o trabalho é a forma onde o homem se vê, onde o ser humano se vê através do trabalho, né? Se a gente pega a Hannah Arendt, é através dos trabalhos sociais que o ser humano se vê. Ou seja, você a partir das suas funções, a partir das suas práticas, daquilo que você exerce.
E outra, eu percebo que essas críticas marxistas mal interpretaram a crítica marxista do trabalho, né? Porque Marx nunca foi contra o trabalho, e sim contra as condições de trabalho, e sim contra as más condições a qual os trabalhadores estavam condicionados, e também a má distribuição do trabalho. Ele percebeu que só uma classe trabalhava. O trabalho estava restrito a uma determinada classe, aos pobres, aos proletariados, né? Que se a gente distribuísse o trabalho por igualdade, ou seja, se os patrões também trabalhassem, se a gente distribuísse, o comunismo é isso, é você distribuir o trabalho igualmente, mas isso não vai impedir. A gente precisa construir casa para sobreviver, né? A gente precisa. Então é isso. Então a crítica marxista é uma revisão do supérfluo também. Esses trabalhos, eles são necessários. A gente está construindo coisas que serão consumidas, coisas que são essenciais para a nossa vida mesmo, né? Mas tem coisas que a gente não vai chegar numa sociedade onde a gente vai deixar de trabalhar, né? A gente precisa produzir coisas para nossa própria sobrevivência, né? Agora, então, essa galera fica meio assim que uma luta incessante por prazer, um sonho de que um dia vamos viver só descansando. É uma certa alienação, um certo sonho, né? É de até uma classe que acredita que... Bom, é uma classe assim de que esquece que enquanto você está sonhando, você está escrevendo, você está lutando, alguém dirigiu o ônibus, né? Para você chegar onde você chegou. O porteiro abriu a porta para você sair do seu condomínio, né? Alguém construiu o celular que você está mandando mensagem, né? Então é uma galera que não tem noção de trabalho, nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar. Então, nunca vai ter uma noção até de dever. No entanto que a gente vive na sociedade dos direitos, né? Cada um luta por seu direito, desde o campo mais conservador até o mais progressista, é luta por direito. Agora, o que deve ser feito, né? Os deveres estão cada vez mais magrinhos, né? Então, a ética kantiana, ela serve para a gente pensar o trabalho. E dentro dessa ética kantiana surge a ideia de deontologia, que é muito importante para a gente pensar para o mundo do trabalho, né? A deontologia, que seria assim, que vem do deon, do grego dever e obrigação, e logia, que é do logos, né? Saber, razão, ciência, né? Reunir, né? Então, é tudo que se reúne, todo conhecimento que se reúne em torno da ideia de dever e obrigação. Em ética, a deontologia é a ciência ou a teoria dos deveres, o estudo dos diferentes deveres relativos a determinadas situações sociais, que foi criada por Jeremy Bentham, certo? Que viveu entre 1748 e 1832. Ele criou umas coisas assim, a ideia de panóptico. Eu dei uma pesquisada, não vou entrar muito nele porque acho que não vem ao caso aqui, mas é umas coisas assim que a minha ideia libertária, ela me deixou até bizarro, me deixou assustado. A ideia do panóptico dele, se vocês puderem pesquisar lá, Jeremy Bentham, panóptico, é a sociedade da vigilância, né? Para ver se todo mundo está cumprindo o dever, porque o cara que faz a vigilância, ele deve vigiar. Então, assim, é todo mundo cumprindo seus deveres para que a sociedade ande bem, né? Mas ele também, ele criou o primeiro manual de deontologia médica, né? Então ele não foi só bizarro assim, né? Ele, porra, fez coisas úteis, porque o médico precisava saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito na sua profissão. Então ele criou o primeiro manual. Então você vê que como
só para ressaltar que como a ideia do dever, a ideia da deontologia, ela serve muito para as pessoas que estão em situações limites, que são empregos graves, empregos de certa gravidade, que tem implicação humana séria, né? Que uma tomada de decisão errada, uma atitude errada pode acarretar na vida de pessoas, né? Então são coisas assim que não pode errar. A ética ali pega pesado, né? Agora é que ninguém quer mais um trabalho tão grave assim, né? Hoje em dia a gente vive na sociedade do prazer, né? Tá todo mundo muito muito cansado assim, né? Então é difícil de ver. A gente está anos-luz dessa concepção ética kantiana e da ideia de deontologia, né? Mas isso a gente pode pensar em outro vídeo. Então, em 1884 é publicada a obra póstuma The Ontology or the Science of Morality, do Jeremy Bentham, né? E a deontologia hoje em dia pode ser compreendida como a ciência da criação de normas e regras para estipular o que se deve ou não fazer em uma determinada área social ou profissional. Então a deontologia pensa sobre as profissões, né? O que deve ou não ser feito nas profissões. Por isso que ela é bem útil e pouco difundida, né? Então, vale a gente dizer assim que filosofia, você falando de trabalho, como assim? Preparando os jovens para o mundo do trabalho, como assim? Há de se causar estranhamento, mas assim, cara, a gente há de criticar fazer uma crítica da crítica, né? Fazer uma, há de se criticar essa crítica marxista. É não do próprio Marx, mas da galera marxista, né? Que segue a filosofia marxista, é de pensar assim que, cara, a gente nunca vai deixar de trabalhar, cara. E se você não trabalha, alguém trabalhou por você. Muitos dos que têm uma vida econômica hoje é porque vó e mãe trabalhou pra caralho. Trabalhou muito, né? Então, e outra, meu. Eu vou até fazer uma crítica aqui, se vocês me permitem, pra gente ver o nível, né? Desse obscurantismo dessa negligência para a crítica do trabalho, né? É de dizer que que as críticas não estavam contra o trabalho, mas sim Marx não criticava a ideia do trabalho, mas criticava as condições dos trabalhadores e criticava também a má distribuição do trabalho, né? Que o trabalho estava restrito a só uma classe, a um tipo de gente. Ele queria igualar os trabalhos para que todos trabalhassem igualmente, né? Comumente, né? Então, mas assim, eu até retomo uma entrevista. Tem uma entrevista muito, muito louca do Henri Lefebvre, dessa dos marxistas radicais ali, do situacionismo, né? É do marxista francês ali, né? É, da Internacional Situacionista. Eles criticam muito esse trabalho. E dali surgiu o grupo Crises também, mais para frente, mais contemporaneamente ali, do Manifesto contra o Trabalho, né? E os situacionistas que vieram com essa ideia de vamos acabar com o trabalho, viver uma sociedade do devaneio, uma sociedade do ócio, né? Mas cara, é numa entrevista, naquele manual de uma coleçãozinha do Reiki Pimenta, né? Organizado pelo Reiki Pimenta e o Sérgio Con.
é chamada Encontros Mais de 68. Tem uma entrevista muito interessante do Henri Lefebvre que ele fala sobre os situacionistas, né? É um cara que foi situacionista e ele dá uma criticada legal, né? Ele fala assim, uma, uma hora dessa, né? O cara que faz a entrevista, né? Ele pergunta assim, e aí, meu, porra, a galera lá não tinha dinheiro? Qual que é, né? A galera lá do citacionista não tinha dinheiro, né? Como é que é, né? É, aí o Henri Lefebvre fala assim, eu lembro de uma noite inteira conversando na casa de Guy Debord, onde eles estavam morando com Michelle Bernstein. Um tipo de estúdio perto do lugar onde eu então morava, na rua Saint-Martin. Um quarto escuro, absolutamente sem luz alguma, um verdadeiro é um lugar miserável, mas ao mesmo tempo um lugar onde havia uma grande dose de força e brilho, de pensamento e pesquisa, né? E aí o cara se pergunta, porra, como é que os caras viviam, né? E aí ele responde, ninguém conseguia entender como eles se viravam. Certo dia, um dos meus amigos perguntou a ele, ô Guidebord, você vive do quê? Aí ele respondeu, eu vivo da minha sagacidade. E deu risada, né? Na verdade, ele devia ter algum dinheiro. Aí que tá, né? Eu acho que a sua família não era pobre. Ou seja, o cara vivia. O crítico marxista do trabalho vivia de herança, né? E na verdade, ele devia ter algum dinheiro, né? Aí ele falou. Ele não sabe bem mais ou menos como é que o cara vivia, mas ele devia receber alguma grana, né? E também Michelle Bernstein inventou um jeito esperto de fazer dinheiro. A mulher do Guy Debord, tá? Inventou um jeito esperto de fazer dinheiro, ou pelo menos um pouco de dinheiro. Ou ao menos, isto é o que ela me disse, que ela fazia horóscopo para cavalos, que eram publicados em revistas de corrida. Era muito engraçado. Ela determinava a data de nascimento dos cavalos e fazia horóscopos deles para prever o resultado da corrida. E eu acho que havia revistas de corrida que pagavam para ela sobre essas publicações. Ou seja, a mina trampava, né? Escrevia horóscopo para cavalo e tal, e publicava e ganhava uma grana disso. Aí o cara até se questiona, pô, mas então o slogan situacionista, nunca trabalhar, não se aplicava às mulheres? Então a gente vê uma crítica aí até machista, né? Aí ele fala, sim, se aplicava, porque isso não era trabalho. Eles não trabalhavam. Eles conseguiam viver até bastante sem trabalhar, é claro. Eles tinham que fazer alguma coisa. Escrever horóscopos para corridas de cavalo, suponho, não era realmente trabalho, né? Então, alguém precisa trabalhar, né, cara? Da humanidade, alguém precisa trabalhar. Desde que sejam os proletários, né? Nós, é como vem acontecendo, ou... Mas não dá para dizer que a gente vai suprimir o trabalho da nossa vida humana. A gente precisa de casa, precisa de comer, precisa dos meios de produção. Agora, a deontologia, eu acho que a gente vai ver mais para frente que ela ajuda a melhorar o ambiente de trabalho, melhora as condições de trabalho, né? Então, bom, depois dessa crítica aos citacionistas aí, vamos voltar à ideia de deontologia, né? Mais uma crítica à alienação, né? Marxista, a ideia dos marxistas é de que nós vamos suprimir o trabalho e vamos viver de gozo intelectual. Não, para você viver de gozo intelectual, alguém tem que trabalhar. Até porque os livros precisam ser impressos, o seu professor precisa ir para a faculdade, sabe, eu percebo que que é uma ideia mágica, né? De que a gasolina que foi no carro do seu professor e foi lá magicamente. Não, teve um frentista que colocou, cara, né? E a não ser que a gente substitua os humanos
é por máquinas, essa sociedade do gozo intelectual aí, né, tá um pouco distante ainda, né? E eu acho isso um pouco há de se pensar eticamente, né? Há de se pensar essa ideia das máquinas, né? Então, para não se estender tanto, é, então para não se estender tanto, a deontologia ela está dentro da ética, que pensa os princípios gerais, onde estão inclusas a moral, que é a aplicação ao comportamento social humano, ao comportamento humano e social, e a deontologia, que hoje em dia é mais a aplicação às profissões, né? Ao que deve e que não deve ser feito. Então ela está dentro da ética também, dentro da moral, né? Que é a aplicação aos comportamentos humano e social, mas ela é mais restrita às profissões, né? Essa referência eu peguei de um artigo do Giovanni Carolino, se eu não me engano, que ele fala, o nome do artigo é para vocês verem, né? Como a deontologia é aplicada a profissões assim de extrema gravidade, né? É, é um artigo sobre que se chama assim, ética, ética na aviação. Não, é deontologia na aviação. Precisamos falar de ética. Então, é um artigo todo voltado para a ética no trabalho para pilotos de avião. Então, para vocês verem aonde a deontologia funciona e onde a ética funciona, né? É onde a ética kantiana é do dever funciona ali, onde é que ela ainda serve para alguma coisa. Já que alguém precisa pilotar o avião e esse alguém é humano, ele não voa magicamente, precisa do trabalho de um ser humano para pilotar o avião. É, então, como melhorar as condições do trabalho para ele e para ele pilotar melhor para os outros também, né? É como ele fazer o que deve ser feito melhor, né? Então a deontologia no trabalho, né? Ali ela determina os códigos de deontologia são tratados que definem parâmetros éticos que regem princípios de deveres que podem ser observados em profissões. Bom, em deontologia, o verbo dever, no imperativo, indica um modo de ser obrigatório, o qual alguém deve se comportar de modo a participar corretamente de um determinado grupo profissional. Os códigos deontológicos são legalmente estabelecidos por meio dos próprios profissionais, detentores de uma determinada profissão. Então a gente pode perceber que é uma melhora da condição de trabalho advinda do próprio trabalhador, né? Então, são parâmetros de condutas, de ações e deveres estipulados pelo próprio trabalhador para melhora do seu trabalho e melhora a entrega do produto do seu trabalho, né? No caso. Então, a deontologia no trabalho, né? Quando falamos de uma profissão, a deontologia é o filtro garantidor de que a realização de determinados serviços na sociedade possa ser conduzida de maneira segura e responsável. É para isso que serve a deontologia hoje. Nesse contexto, o estabelecimento de uma profissão em seu significado pleno está associado, entre outros atributos, ao conhecimento tecnológico e científico, à autorregulação profissional e à existência de um código de ética profissional. Então, essa autorregulação profissional e a existência de um código de ética profissional, como a gente vai ver mais para frente, é o que protege o próprio trabalhador, né?
Então, a existência de tratados éticos favorece o profissionalismo, pois a atuação profissional pode então ser norteada por um repertório de valores socialmente acordados. Então, é um acordo feito entre os trabalhadores, entre os contratantes, né? Apoiados em princípios fundamentais que ultrapassam em muito a busca do lucro ou de um mero benefício pessoal do agente ao realizar um determinado trabalho, o que favorece tomadas de decisões éticas, né? Então, essas são o porquê da deontologia, né? Para que a deontologia serve? E, e se a gente pensar, ela, ela, ela está em desuso, né? Ela é pouco difundida a, a, a gente precisa de mais tratados deontológicos, até para a própria proteção do trabalhador e para a melhora do serviço, porque hoje em dia as coisas estão muito ineptas, né? Para você ver um caso, eu pedi um suco de laranja, fui tomar um suco de laranja com a minha mãe e pedi o da minha mãe sem açúcar. O balconista entortou a cara. Ah, porque acho que para ele lá é mais fácil colocar açúcar, adoçar tudo, já que vai fazer dois sucos, duas porções, é mais fácil ele adoçar tudo e serve. O cara meio que entortou a cara e trouxe doce. Aí eu falei, cara, tá doce, preciso que troque. Ele, mas pô, frescura, uma dessa tá de regime. Aí eu tive que falar, cara, que na verdade não, a minha mãe é diabética, se ela tomar açúcar ela morre. Aí o cara, mesmo assim com má vontade, ele foi lá e fez um suco sem açúcar. E quando eu pedi o adoçante, ele falou, mas não era sem, é sem açúcar? Aí eu falei assim, bicho, por favor, traz o adoçante, cara. Aí ele trouxe o adoçante. Tipo, eu não consegui, o meu nível ali de compreensão, moral ali, ética, falhou. Falhou e eu já tava meio que perdendo a cabeça, cara. Porque qual que era o dever do cara? Simples. Bom dia, o que você deseja? Dois sucos de laranja, tragam para mim dois sucos de laranja, um sem açúcar. Simples, tá aqui um suco de laranja, você morria a ideia. Ele continuava executando o dever dele e eu tomando meu suco. Mas para que esse mau gosto e não. É na realização das funções, do que precisa ser feito. Não é de realizar o dever. Ele estava mal com o trabalho, as condições de trabalho deles são péssimas, tudo bem. Então a deontologia caberia para melhorar o trabalho dele, né? Mas outra coisa, geralmente esses caras eles são sobrecarregados, ele faz mais do que a própria função dele, às vezes ele é pago para fazer uma função, mas ele tem que fazer duas, três, quatro. Então a deontologia daria o parâmetro regulador ali, né? Ou ele estava mal com a casa dele e tal, mas porra, pensando a ética é do dever kantiano, nada disso interessa. Isso tudo são inclinações, paixões, motivações individuais dele enquanto indivíduo. Isso não acarreta, não deve ser levado em conta na tomada de decisão do que deve ser feito. Para o Kant, e aí você pode fazer inúmeras críticas, mas, pô, cara, um piloto de avião tem de pilotar o avião bem. Assim como o balconista, ele tem que entregar o suco. É o dever dele, cara, não interessa, né? É, a- ali o que faltou foi a ideia de boa vontade, né? Acho que o que falta no geral hoje em dia é uma ideia de boa vontade, né? A gente perdeu a noção de dever, tá todo mundo mais voltado às paixões, às inclinações, a ideia do romantismo, né? Do idealismo, do sujeito transcendental ali, que a própria, segundo Kant, uma má interpretação da sua própria filosofia levou a gente a estar nessa ideia, né? No entanto que hoje em dia a gente, até as nossas profissões, a escolha das nossas
profissões estão atreladas às nossas vocações, aos nossos sonhos, aos nossos desejos, né? Ah, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que me satisfaz, né? E sem julgamento, sem dizer o que é certo e o que é errado, né? Mas Então, para a gente visualizar a importância da deontologia e a importância da ética do dever em Kant, segundo o nosso entrevistado levantou, é que a importância disso no mundo do trabalho, é legal a gente ver aqui, é uma parábola. Assim, eu criei uma parabolinha para a gente visualizar aqui isso. Chama a parábola da hidrelétrica. Um dia, um operador de uma hidrelétrica, ao acordar, se viu indisposto. E aqui a gente pode pensar o operador de hidrelétrica como um piloto de avião, ou como um balconista de da lanchonete, ou então médico, ou então o metalúrgico, que se ele não realizar sua função, ele perde um braço, né? Então, se ele não executar bem os deveres dele, é uma distração apaixonada dele, ele põe a própria vida dele em risco, ele perde um braço, né? Então vamos lá. Parábola da hidrelétrica. É que eu me emociono, cara. Desculpem aí, mas eu me emociono. A parábola da hidrelétrica. Um dia, um operador de uma hidrelétrica, ao acordar, se viu indisposto, sem motivação, inclinado ao não cumprimento de suas funções. Apaixonado por seu time do coração e sua banda de rock, suas verdadeiras paixões, ele não se sentiu motivado em realizar os procedimentos que possibilitam o fornecimento de energia a milhares de pessoas. Logo, faltou luz em várias cidades do país. Escolas não puderam funcionar. A política não pôde A polícia não pôde fazer seu trabalho. O padeiro não pôde fazer o pão e os hospitais não puderam funcionar, atrapalhando gravemente a vida de milhares de pessoas. Sendo ainda mais categórico, para piorar, ele estava tão distraído que seu deslize de atenção por conta de suas inclinações apaixonadas fez com que ele não cumprisse o seu dever de apertar um único botão para o escoamento da água, fazendo a barreira da represa explodir, inundando diversas cidades, matando assim milhares de pessoas, adultos e crianças inocentes que não tinham nada a ver com o time do coração do operador e nem gostavam tanto assim de rock. Então, essa parábola aí serve para a gente pensar aonde serve a deontologia e a ética do dever em Kant, né? Dá pra gente lembrar também daquela música lá, O Dia em que a Terra Parou, do Raul Seixas, né? Que o padeiro não foi trabalhar, que o policial não foi trabalhar e tal. Então, se as coisas não forem feitas, a Terra parar, né? E aí? Vão comer o quê? Vamos trabalhar com o quê? Se você vai a pé daqui para Goiânia, vamos embora. Parece que a crítica marxista, né, com base no naturalismo ali, no Rousseau, nessa galera aí, parece que quer uma volta ao naturalismo, né? E fica uma crítica um pouco assim fajuta, né? Porque primeiro não melhora as condições do. É porque se você não pensa o trabalho, se você pensa na supressão do trabalho, você tá sendo assim metafísico, né? Você tá sendo idealista, né? Você não tá sendo materialista ao ponto de pensar que, porra, se você não se você quer suprimir a ideia de trabalho, alguém vai ter que trabalhar por você, porque o trabalho não foi suprimido. Então, por que não pensar as condições de trabalho, melhor das condições de trabalho que é a nossa realidade? Mas se você não pensa o trabalho, você pensa a suspensão do trabalho, não pensa o trabalho, então você não vai pensar as melhores condições, né? Então é um idealismo aí de que exclui a matéria real da coisa, né? Então, parece que ninguém tá nem aí para melhora do trabalho, que é só acabar com o trabalho, mas
E aí, você está fazendo alguma ação prática para melhora do trabalho? O que você está fazendo para melhorar as condições do seu trabalho ou do outro, né? Né? Então a gente coloca assim uma ideia Cara, a Terra não vai parar. Por mais que você queira que a Terra pare, até o próprio Raul Seixas, né, que propõe o dia que a Terra parou, ele está atrelado a essa tradição romântica, né? De negação da vida, um certo cinismo no sentido filosófico, né? Que é a ideia de você abandonar as morais, os costumes humanos para viver como vivem as crianças, os loucos e os animais. Pô, o Diógenes ali vivia num barril, né? Com cachorro, vivia pelado, né? Ele não tava nem aí, ao ponto do rei chamar ele, né? E ele fala assim, cara, eu não... O rei tá te chamando, tal. Pô, o rei ordenou que você viesse. Aí ele vira pro soldado e fala, assim, dá licença aí que você tá tapando meu sol. O cara não tá nem aí. A ideia dele era viver igual vive a natureza, né? Não tá nem aí pros acordos humanos, se o cara é rei, se o cara não é rei, não tá nem aí pro trabalho, pros acordos. Então eu percebo que há na tradição romântica, na tradição anarquista, marxista radical, né? Aí uma certa um certo romantismo, um certo cinismo, né? De um retorno à natureza. Tá, tá certo, eu acho que sim, a gente tem que propor uma reavaliação do supérfluo, de que será que todos esses trabalhos eles são essenciais? Essa produção de coisas, essas coisas elas são essenciais? Precisa mesmo ter tanto trabalho assim para produzir coisas supérfluas? Né? Mas se você não pensar o trabalho, não pensar as nossas condições, você não consegue mudar a situação, né? Pensar que o trabalho é uma realidade. Não vamos voltar para a natureza. Até voltar para a natureza vai acarretar muito trabalho. Muita gente vai suar. Enquanto o arquiteto vai planejar a biofloresta, alguém vai construir essa biofloresta. E não vai ser o arquiteto, não vai ser o intelectual. Vai ter uma classe específica para realizar essa função. Né? Então, se essa classe não se organizar para pensar melhores condições de trabalho, que aí entra os tratados deontológicos, né? Mas eu me emocionei de novo. Então é só para a gente ver onde é que serve, para que serve os tratados de deontologia, né? Então, daqui a gente já vai partir para algumas conclusões rápidas, certo? Falar um pouco sobre leis escritas e leis não escritas. Para saber aonde cabe, quais são os limites da deontologia, né? E da ética do dever. Bom, podemos concluir que a vida ética ou moralmente válida se trata de nada menos que um cumprimento de um acordo de normas entre leis escritas e leis não escritas, né? As leis escritas, elas são, elas são vistas na Constituição de um país, por exemplo, na leis do Estado, nos estatutos, por exemplo, o ECA, ele é um estatuto por escrito, ou manuais de normas e regras estabelecidas por escrito. Essas são leis escritas, né? E essas podem até mudar de acordo com a época, mas demandam uma mudança de lei, alteração de documentos escritos, né? E o não cumprimento dessas pode acarretar punições legais, como no trabalho pode acarretar uma advertência, porque estava lá escrito. No campo jurídico, se você comete um crime que você sabia que não estava dentro da lei escrita, você vai para a prisão, né? Então, e tem também as leis não escritas, que aí cai no campo do comportamento moral, né? São as leis dos antepassados, que são os costumes que são transmitidos de geração em geração, são vínculos que unem
é uma sociedade através de conversas, preceitos antigos, regras de amizade, camaradagem, acordos verbais, consciência, senso de vergonha, modéstia e respeito pelos outros, né? Eles variam de acordo com o lugar e a época também, né? Mas o não cumprimento desta não pode ser considerado um crime. Tipo, você não vai preso porque não pagou uma cerveja para um amigo, né? É, mas pode acarretar em exclusão social, antissociabilidade e banimento de um determinado grupo. Por exemplo, assim, você vai, pô, alguém te convida para jantar e paga. Não, não, eu pago, né? Tem aquela coisa moral assim, de, não, eu pago, sempre todo mundo quer pagar para se mostrar que, né, que tá, mas é moralmente válido, né? Pagar, não, eu pago a conta, mas pô, se eu pago a conta todas as vezes e nenhuma vez você não põe nem a mão na carteira para pagar, né? É ético na camaradagem que um dia eu pago a conta das brejas e outro dia você paga, né? Para não pesar para ninguém, para ficar aquela coisa ali, né? E tal. Pô, gente, né? Essa é toda sexta-feira, uma sexta eu pago, outra você paga, então a gente junta e paga, mas se você não põe a mão na carteira, daqui a pouco os caras não vão te chamar mais. Vai ficar tipo o simpático, né? Pô, o cara cola, pô, não tem nada pra oferecer, pô, o cara meu, pô, né? Por mais que todo mundo seja eticamente bom, né? Bom, a bondade impere por aí, mas na real é isso. Se você se comporta, se você é um cara que não dá descarga no banheiro, no trabalho, logo logo ninguém vai fazer na tua cara. E hoje em dia postam no WhatsApp, tira foto e bota no grupo do WhatsApp pra te queimar mesmo, né? Então, há punições aí, né? Por mais que você não seja preso por não pagar cerveja, né? Por serrar cigarro dos outros, ou por não pagar a conta do restaurante, ou por fazer xixi na privada, isso você não vai na delegacia e, né? Você vai preso por causa disso, mas você pode ser banido, você pode ser queimado, né? No grupo social, né? Então, essa lei, é só para falar dessas leis escritas e leis não escritas, né? É, eu tirei essa ideia de um livro dos sofistas, né? Que foram os primeiros ali que pensaram a ética na cidade, a ética no mundo do trabalho ali, né? Dos comportamentos, né? É da Grécia, né? Então, eu tirei de uma ideia, de uma passagem que vale a pena até a gente retomar aqui, é que ele bota as leis escritas, as leis não escritas no campo do aidos, que é uma palavra grega para amizade, e dik, que é uma palavra, e as leis escritas para lei, certo? Que é dik, certo? Então ele fala assim, para tornar possível a ordem política, que dik, né? Essas duas, a idosa e Dick, elas servem para tornar possível a ordem política e criar laço de amizade e união. Lembrando que Aristóteles dizia como essa liga que mantém o jogo social, o corpo social, argamassa social, ele chamava argamassa social da ideia de amizade, né? Esse era o parâmetro ético ali, a amizade, né? Então, ele põe... Então, essas duas, a amizade e a lei escrita, as leis não escritas e as leis escritas, elas servem para tornar possível a ordem política e criar laço de amizade e união, né? Dic seria o senso de direito ou justiça, né? As leis escritas. E a eidos, a amizade, seria uma qualidade mais complicada, que combinando mais ou menos o senso de vergonha, modéstia e respeito pelos outros, né? É que não está longe de consciência, segundo aqui o nosso amigo Guthrie, no livro de Sofista. Me desculpem a pronúncia aí, a gente faz da forma que consegue. E, bom, e jamais poderia haver cidades sem alguém que não participasse disso, né? Ele até fala aqui, jamais poderia haver cidades se apenas alguns participassem desses acordos, dessa argamassa, né? Né? Por exemplo, não funciona igual função. Ah, eu sou médico e tal, eu sou... Não.
é uma argamassa em que o médico, o policial, o cidadão comum, o sapateiro, todos eles participam desses acordos, né? Não é que em uma determinada função o médico tem ali as ações específicas, mas ele também está incluso na argamassa, né? Social, nas leis escritas e não escritas, né? Então, uma coisa que todo mundo tá dentro disso, né? Aí ele diz aqui, mas sequer Zeus pode assegurar que sejam universais, pois não integravam a natureza original do homem, ou seja, não é natural nossa, né? Não é da nossa natureza. Ela foi construída, né? Então, vale a pena a gente pensar aqui que que elas não integravam a natureza do homem, foram construídas pelo homem, né? E ele acrescenta ainda a cláusula de que, se alguém se comprovasse incapaz de adquirir esses conceitos morais, escritos e não escritos, devia ser morto com ferida cancerosa no corpo político. Então é banimento da sociedade. Isso a gente encontra até nos chimpanzés, né? Que a lei da recompensa, se um grupo de chimpanzés tem o costume de realizar tais ações. Se eu fiz uma presa para você, te dei uma fruta e você não me recompôs, o chimpanzé sai na mão, cara. E se ali no bando o cara não corresponde aos costumes, há banimento e se não, há morte, luta de morte. Né? Isso a gente vê nos próprios chimpanzés. Então é uma questão de mamíferos. Isso tudo que ele está falando aqui vendo uma discussão entre nomos e physis, né? O que são leis naturais e o que são nomos, leis humanas, normas, né? Então, ora pende como leis naturais e ora pende como leis construídas, né? É interessante dizer aqui que ele confunde um pouco, né? A galera que a gente vê muito da galera confundindo a lei da physis, né? Botando como, nossa, que nem justificando até o adultério, né? Não, porque eu sou mamífero, o adultério ser fiel é algo que os humanos construíram, né? Nomos, né? São normas dos humanos, mas eu sou naturalmente o adultério é comum à espécie humana, como bicho é animal natural, né? Nós não somos monogâmicos, isso é uma coisa que a igreja inventou, que as normas, a política inventou, beleza, mas eu cheguei a uma conclusão de que, assim como o nomos, as normas, são construção humana, a interpretação que nós temos da natureza, ou seja, a concepção de que nós temos sobre a physis, também são nomos, também são costumes humanos. No entanto que uns interpretam como a natureza sendo esse bicho, homem, que não respeita a monogamia, e outros acham que a natureza humana ela não é tem que ser monogâmico, né? Então, a própria ideia de physis é uma palavra humana, né? A própria interpretação que nós temos da natureza todas as observações que nós temos, que nós fazemos, a ciência que nós retiramos acerca dessas observações, elas são também nomos, né? Então, a ideia de physis e nomos, isso acaba virando a ideia de physis, né? Seguir a physis, seguir a natureza e não as normas humanas, acaba sendo como uma espécie de commodity, né? Uma commodity fisiológica, né? No caso, assim, né? Assim, tipo, justificam até atrocidades, né? O nazismo era algo biológico, precisávamos, né? O Bolsonaro, ele é o homem forte, o homem que segue o vulgo da natureza, né? Isso daí serve só para justificar as tiranias, né? Vários tiranos usavam a ideia de física, a ideia de natureza para justificar, né? O seu caráter factual
ou a moral, né? As suas imoralidades botava no campo da natureza, né? A atitude, aqui ele até aponta, o caráter fatual ou a moral da atitude corrente para com o comportamento humano frisa-se quando, muitas vezes, chamamos natureza ligada às ideias de necessidade. Então sempre quando eu, eu sigo os meus interesses pessoais, eu falo que eu estou indo de acordo com a minha natureza, né? Isso pode dar, né? Pode dar em opressão, né? Porque se todo mundo agir de acordo com a sua natureza, né? Por exemplo, os nazistas também estavam agindo de acordo com a natureza deles. Segundo eles, era a natureza única, né? Os arianos eram a raça superior biologicamente, né? Então, essa ideia assim é que a gente vê como a natureza como justificação da moralidade, né? A necessidade da natureza como referência ao adultério e chama a sem-vergonhice e comodismo como exercício de natureza, né? Você vê ali na filosofia que a gente vê até como os tiranos usam muito, né? Isso daí, né? Até que tem uma passagem interessante aqui. Você vê muito os defensores da physis, né? Como Heidegger, que se filiou ao nazismo, como Nietzsche, né? Que não tem moral. É a moral do mais forte, né? Isso daí, cara, nesse livro aqui, ele mostra como Nietzsche tava atrelado assim, já que Sócrates era o bonzinho ali da moralidade, quem eram os opositores de Sócrates? Era o Cállicles, os sofistas, outros caras que diziam que a physis, a lei do mais forte, devia operar sobre nomos, que é a moralidade, né? E até eu grifei um ponto aqui que ele põe a natureza e convenções a natureza e convenção opõem-se geralmente de forma que, se um homem é impedido por vergonha de dizer o que pensa, é compelido a se contradizer. Os que estabelecem as convenções a fazerem as leis são os mais fracos, isto é, a maioria. Se eles que dizem que a autopromoção é infame e injusta, equiparam a injustiça com o desejo de ter mais que os outros. A natureza diz que é justo para o melhor ter mais do que o pior, e o mais poderoso do que o menos poderoso. Então, assim, o mais forte tem que ter mais, né? Então, esses reguladores morais, segundo o próprio Nietzsche diz mesmo, seriam as regras dos mais fracos, né? Que dominaram os mais fortes, né? Mas, cara, a gente tem que pensar um pouco melhor essa situação aí, porque isso daí eu mesmo fiquei muito influenciado por essa filosofia, porque quando a gente lê isso, a gente jovem, né, é adolescente, assim, é coberto por deveres, normas e regras de todos os lados, a gente vê um cara falando isso, o Nietzsche para mim virou um deus, assim, né? Heidegger, então, que bota a poesia, a indeterminação, o campo do ser, como essa sendo a substância humana, beleza. Agora o Hitler também estava nessa, né? Então, não sei, os parâmetros éticos, né? Ele nos livros é de uma natureza, assim, que pode ser interpretada até como commodity, né? A physis como commodity, né? Não vou cansar de dizer isso, né? Então, por exemplo, o Cállicles, né? Que era o tirano lá da época lá, né? Ele dizia que, olha que interessante, assim. Ele defendia isso, né? O que a gente conhece sobre Cállicles vem da boca de Platão. Então Cállicles
ele defendia isso, essa força espartana, essa força da guerra, de que o mais forte, o mais bonito, o melhor tem que impor ao mais fraco. O mais forte merece o melhor sempre, independente das consequências dos seus atos. Os mais fracos têm de morrer, né? E Platão, por mais que batesse nele assim na República, ela batesse nesse Cállicles aqui, sendo ele como se fosse um eu rejeitado do Platão, né? Porque ele bota tanta eloquência na boca do Cállicles, fala de um jeito tão bonito que parece que por mais que que o Platão caísse pro lado do Sócrates, né, do moralista, do fraco, ele gostasse tanto, assim, até na República a gente percebe, assim, que o Platão, ele cai mesmo, assim, ele pende para República Espartana, assim, né, é quando ele olha a, aquela os dissensos, né, da democracia, a liberdade, o desvio de função, um sapateiro com o mesmo direito que um médico, né? Como pode, né? A democracia, essa bagunça, ele vê Atenas sobre bagunça democrática. Ele diz que só uma lei espartana, só alguém com a dureza da República Espartana poderia salvar Atenas dos dissensos da democracia, né? Da balbúrdia que estava Atenas democrática ali, né? Então ele impõe aqui, ele vê como até que o pessoal fala do Platão um pouco reacionário, né? Platão reacionário nesse sentido, né? É o que faz sentido, porque ele põe a visão aristocrática frente à democracia, né? Que é o que todo mundo deseja, né? É como se Platão respondesse à própria elite, né? Ele não aguenta ver os pobres, escravos ganhando alforria, os pobres tendo o mesmo direito do que o sangue azul, né? Como isso, né? Platão representava o sangue azul ali, a aristocracia, no tanto que ele falava que a filosofia era inata, né, ao ser humano, né? Já os sofistas achavam que não, qualquer um poderia aprender, né? Então, aqui, olha que interessante que ele bota aqui, né? Essa vigorosa e perturbadora eloquência que Platão concedeu a Cállicles, né? O tirano que acha que o melhor tem que ficar com os mais fortes. Esta eloquência convenceu o jovem Nietzsche, ao passo que o raciocínio de Sócrates o deixou frio. Então, o Nietzsche pendeu mais para o Cállicles tirano do que para o Sócrates broxa, né? Moralmente comportado, né? Porque, segundo Nietzsche, Sócrates pende para o nomos, para as normas humanas, as normas feitas pelos mais fracos. E o Cálix ali defendia a physis, a lei do mais forte, né? A lei da natureza, que condizia mais às observações ali darwinistas, observações de que a natureza é guerra, é bélica, mas não sei, ser humano e natureza é cada vez mais distinto, né? Não tem como. Ou seja, eu não consigo tirar uma conclusão disso, assim, um juízo, mas eu sinto que muitas vezes essa moral nietzschiana, essa imoralidade serve como commodity, né? A gente usa essa ideia de physis para valorizar as nossas condutas imorais, né? O tirano pode usar muito bem essa ideia de que a natureza é physis e só para justificar o seu ato imoral, né? Então isso vale a gente ressaltar, né? Esta eloquência convenceu o jovem Nietzsche, ao passo que o raciocínio de Sócrates o deixou frio. Isso não é surpreendente, mas pouco relevante. O apóstolo da moral do Senhor, né, o Nietzsche. Putz, aquele da moral ironizada é boa. O apóstolo da moral do Senhor, da vontade de poder, da revolução de todos os valores, não precisava de muito convencimento, pois ele era irmão de sangue de Cállicles. Ao passo que Sócrates se tornou para ele, uma nascente de falsa moralidade. Então a moralidade nietzschiana é aquela moral
de Cállicles, né, do tirano, e tanto que Hitler se simpatizou muito, né? E Heidegger se simpatizou com Hitler, né? Então a gente tem que ver muito, tomar cuidado, né, com essas ideias. É da imoralidade, né, da filosofia imoral, da filosofia contra os moralismos, contra os deveres, né? A gente tem que tomar cuidado nisso porque isso serve para benefício próprio ou para benefício de uma determinada classe, né? Quem são os mais fortes? É, e essa interpretação da physis, novamente dito, ela é uma interpretação humana, ela é nomos também. Então não dá para dizer que a natureza é isso. Essa é uma interpretação humana da natureza. A ideia de que Nietzsche tem de natureza é uma interpretação humana, tá certo, mas em vista com a observação da natureza, mais em vista com a realidade natural, mais em vista com a noção do próprio comportamento humano. Mas aí entra vários tipos de comportamento. Kant também é um tipo de comportamento, né? Não dá para dizer que há uma moral que prevalece sobre a outra. Prevalece dependendo do seu ponto de vista, daquilo que você escolhe como fundante, né? Como necessário, como um atrativo ao qual você vai seguir, né? Muita gente segue a moral kantiana, muita gente segue a moral cristã, né? Então não dá para dizer que só Nietzsche teve uma outra percepção, teve uma outra visão, baseado inclusive nos tiranos aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Para tomar valor e ter um recuo aqui até para tomada de partido, né? Antecipada, assim, né? Para não se antecipar, não ser muito ingênuo, né? Então tá. Então, bom, é importante. Então, aqui voltando para a deontologia, para concluir, para que serve a deontologia e como ela é importante até para a melhora das condições de trabalho, é importante que o colaborador, né, que o empregado, que o funcionário, procure se informar sobre as normas e regras sobre a sua função, para assim estar a par do que deve ser feito e do que não deve ser feito em tal função. Aqui no nosso podcast, Filosofia Podcast, eu estou tratando mais de assuntos voltados à filosofia, mas se eu fosse falar para um jovem, se preparando para o mundo do trabalho, independente da classe que ele seja, bom, é importante que eu fale para ele, que ele procure se informar sobre as normas e regras, sobre a função, né? Para assim ele estar apto a saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito em tal função. Porque isso vai ajudar ele a estar melhor preparado, né? E a não ceder aos abusos, né? Porque geralmente a pessoa te joga numa função, não te treina, não te faz nada, você é obrigado a intuir o que deve ser feito. E se você não faz, você é mandado embora. Você é às vezes humilhado, você passa por assédios morais. E a pessoa fala assim: ah, meu, ninguém me ensinou nada. Ah, vai buscar o seu direito. Então a pessoa pode virar, o contratante pode virar para você e falar assim: ah, meu, isso daí você devia já aprender, né? No entanto que todo mundo hoje em dia busca contratar pessoas que tenham experiência. Mas para o jovem que não tem experiência nenhuma, como que ele vai buscar experiência? Né? Como que ele vai ter experiência no trabalho a partir de treinamento, buscar saber sobre ensinos técnicos, né? Então é bom você estar a par do seu dever, né? Bom, e no caso de ausência de tais leis escritas, né? No caso de ausência de manuais, de normas, é você procurar exigir um treinamento quando você é contratado. E na ausência também destes, procurar saber sobre as normas e regras da função através de conversas com outros colaboradores. Você tem que perguntar lá pra galera lá do trampo, aí, como é que é essa função, como é que eu faço e tal, pô, né?
Ou então você pesquisa em outras fontes, no caso da internet, sobre o que deve e não deve ser feito em determinada função, né? Essas são as leis mais escritas. E por que não você sentar com o seu colaborador e falar, pô, vamos estipular normas e regras? É que geralmente os empregadores se sentem ameaçados, né? No entanto que, como é para o trabalhador, é importante ter esses tratados deontológicos, uma espécie de organização do trabalhador, né? E até uma possibilidade de revisão das condições de trabalho, né? Então, acho que a deontologia é uma forma da gente botar a ideia de trabalho em xeque, uma forma materialista, real, concreta, né? Sem devaneios. Bom, e procurar saber verbalmente quais são as regras de convivência do espaço de trabalho, conversando com os demais colaboradores, observando como os demais se portam, assim como dialogar com outras pessoas mais experientes no mundo do trabalho sobre qual comportamento se deve ter ou não se ter em determinado ambiente. Por exemplo, isso daqui já são as leis não escritas, né? Eu não posso chegar num ambiente de trabalho onde todo mundo guarda o seu uniforme dentro do armário e eu queria estender o meu uniforme na janela, onde vou impedir a entrada da luz. Ah, eu quero pôr para secar ali, beleza. Mais uma vez, duas vezes ou três, chega uma hora que isso se torna insuportável, né? Ah, eu quero deixar minha cueca aqui na cadeira porque eu quero. Mas o costume vamos guardar. Então, você tem que observar como funciona o ambiente. Para repetir, né? É o que a educação a gente chama de autoestímulo, né? A gente se adequa, né? A capacidade da pessoa se adequar ao ambiente onde ela está, né? Então você observar, estimular essa capacidade de ambiente e sair daquela ideia imoral de que, meu, dane-se o que os outros pensam, dane-se o que os outros, né? Senão você vai, cara, é o banimento. O único, a o único fim pro imoral é o banimento, né? A solidão. E como conclusão, a importância por parte das empresas e instituições em traçar junto aos seus colaboradores, junto aos empregados, uma relação de normas e regras escritas que auxiliam a todos para saber o que deve ou não deve ser feito no trabalho. Então, você traçar tratados de deontologia junto com os próprios funcionários, né? Porque são eles que sabem o que deve e o que não deve ser feito em determinada função. Isso daí você vê que é como uma oportunidade até de escuta, né? De melhora do serviço. É que vai ser um ganha-ganha, melhora das condições de trabalho e logo melhora no serviço, né? E que implica o lucro, né? É do empregador, né? Então, é uma forma de melhora de escuta, né? E a importância por parte dos colaboradores em exigir que tais regras sejam estipuladas em conjunto com toda a equipe de profissionais, pois são eles que sabem os desafios que cada função exige e quais são as medidas a serem tomadas, né? E também a importância por parte dos colaboradores em exigir que tais regras sejam estipuladas em conjunto com toda a equipe de profissionais, pois são eles que sabem os desafios que cada função exige e quais são as medidas a serem tomadas. Então aí é um exercício até de emancipação do próprio trabalhador, né? De sentar junto com a equipe, de forçar a criação de um tratado do que deve ou não ser feito em determinada função, porque isso daí ajuda até a diminuição dos abusos, né? Desvios de função, né? De fazer mais aquilo do que o seu cargo compete, né? Porque a gente entra muito na ideia de hiperatividade, né? Faça mais do que deve ser feito. Não, eu sou pago para determinar tal função, eu vou fazer somente aquilo o que deve ser feito, né? Porque senão você é abusado e aí gera burnout, gera encargos, pressões psicológicas,
abusos e também assédio moral, que acarreta várias doenças e várias depressão, cansaço, fadiga excessiva, né? Então isso tudo é como que a deontologia pode ajudar na melhora das condições de trabalho. A importância da cobrança por parte dos colaboradores, que sejam feitos acordos deontológicos por escrito, que é a diferença das leis não escritas. Bom, e escritas, os sofistas já pendiam para as leis escritas, que as leis têm que ser escritas, porque as leis não escritas elas são muito variáveis, a palavra muda, falei uma coisa, eu falo outra, então a lei escrita está ali, ninguém tasca, né? Então, a gente sai um pouco dos acordos verbais, porque o seu patrão pode falar uma coisa hoje, amanhã o seu contratante pode falar uma coisa hoje, amanhã ele diz outra. Mudei de ideia, o cara acordou hoje, mas se tá ali escrita, não tem como mudar, né? É ideia de documento, né? Então, que sejam feitos acordos deontológicos por escrito, exigência de nós trabalhadores, que sejam feitos acordos deontológicos por escritos. E quando esses não existem, para evitar desacordos entre as cobranças dos empregadores e as necessidades profissionais dos colaboradores, né? Então evita os abusos, né? Os desacordos, o que está escrito não sai caro, né? O que está acordado não sai caro, né? Então, as exigências de tais acordos deontológicos por escrito são cruciais para que as ações, tanto por parte dos empregadores como dos colaboradores, não sejam tomadas por motivações subjetivas que privilegiem interesses meramente lucrativos, nem interesses pessoais ou de determinado grupo específico, né? Acaba com a ideia de privilégio, né? Do cara querer, do patrão visar só o lucro dele, visar só a te explora visando só o lucro, ele pensar um pouco mais, né? E também isso acarreta também entre os próprios trabalhadores, né? De que um não vai querer passar pela cabeça do outro, fazer mais do que o outro para mostrar ser serviço. Não, você faz o que é para ser feito, né? Então, para mim, eu concluo que a deontologia e a ideia do dever em Kant é muito útil para firmar a ideia de igualdade no, no, no trabalho, né? A ideia de igualdade entre os trabalhadores, né? E também ela serve para o exercício do dever, fazer o que deve ser feito, né? Então, a partir dessas ideias aí da entrevista com o professor ali que está na prática do dia a dia, para que serve a filosofia kantiana, né? Para que serve a ideia de filosofia hoje, né? Para que serve o fazer filosófico, né? Então, espero que com esses parâmetros aí sobre a deontologia, sobre a filosofia kantiana, a gente consiga ilustrar não só uma melhoria das condições de trabalho, né? Dar a importância da ideia de deontologia para melhor das condições de trabalho, como ver também o porquê da filosofia hoje, como se trabalhar filosofia nas escolas hoje, pensando na ideia da filosofia como prática, e também o quanto que a filosofia tudo isso, tanto a ideia do dever, a ideia de deontologia, de melhor das condições de trabalho, a moral, a ética, tudo isso está muito atrelado à filosofia. Os filósofos que pensavam isso. Então, como que a filosofia até hoje ainda é útil, né? Até hoje tá trabalhando, né? O quanto que ela é necessária, né? Para a nossa vida, né? Pensando aí no tema do episódio anterior do podcast aí, né? Para que filosofia? Né? Filosofia para quê ainda hoje, né? É que é uma pergunta que eu sempre faço, né? Até para pensar no meu próprio trabalho, né? Filosofar filosofando, né? Filosofar sobre a própria filosofia. Porque até se você for negar a filosofia hoje, você tem que negar ela filosofando. Né? Então é isso. Espero ter contribuído aí. Foi um podcast episódio aí de 2 horas longo.
é uma aula mais fechada, mas aí também para acrescentar aí nos conteúdos aí sobre filosofia aí, beleza? Obrigado aí, Bruno Pastore, curta na rede social, Instagram Bruno Pastore Vida, Bruno Pastore underline vida, e também aí divulguem os nossos conteúdos e vamos que vamos. Filosofia Pod Cast, Filosofia Pod.